E aí, pessoal, boa noite. Bom, finalmente, né, a gente vai começar a nossa aula de análise e projeto orientados a objetos. E nessa aula inicial a gente vai ter apenas uma conversa, né? Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos iniciais também, assim como também vocês vão ter uma ideia do que a gente vai fazer, certo? Bom, então vamos lá. Ah, Bom, primeiro eu preciso mostrar para vocês um breve histórico, né, sobre por que essa disciplina surgiu, né, e como é que está o mercado atual, né, até o momento da gravação dessa aula. Bom, gente, antigamente os softwares eles eram feitos em linguagem bem antigo mesmo, em linguagem não orientada a objetos, né, em linguagem funcional, em paradigma lógico, enfim, diversos paradigmas que não eram orientados a objetos, certo? Bom, e qual era o maior problema da construção de sistema nesses paradigmas que não eram orientados a objetos? Bom, primeiro que ah, essa construção de sistema gerava códigos muito grandes, certo? Claro que atualmente os sistemas têm várias linhas de código, mas é num formato, digamos assim, mais organizado. Antigamente, existiam muitos sistemas que eram várias linhas de código em apenas um arquivo. Então você tinha um bloco de notas com, sei lá, 10 mil linhas de código, 20 mil linhas de código. E isso depois para você conseguir ler tudo e entender tudo que o sistema faz, né? Digamos assim, você acabou de ser contratado por uma empresa que tem esse código-fonte de 10 mil linhas. Até você aprender, até você entender todo o código, para entender o que o sistema faz, para poder mexer ou dar manutenção, né, em alguma parte desse código, se tornava muito complicado, certo? E com isso, digamos assim, essas linguagens desses outros paradigmas, elas foram meio que caindo em desuso, né? Mas, bom, se foram caindo em desuso, o que que acontecia? O que estava surgindo por aí, né? Porque as pessoas estavam migrando dessas linguagens. Bom, foi aí que surgiu a orientação a objetos, né? Ah, com as linguagens orientadas a objetos, o que aconteceu? A orientação a objetos, ela fornecia um paradigma diferente de programação, como a gente conhece hoje, né? Era uma programação um pouco mais sofisticada. Ah, Dava para te separar algumas funcionalidades em arquivos de código fonte diferentes, né? Esses arquivos de código fonte, eles se interligavam seguindo determinadas regras aí de programação, né? Ah, Eles tinham esse paradigma orientado a objetos. O programador criava classes que se tornavam objetos, e esses objetos poderiam armazenar algum tipo de dado e poderiam também realizar a manipulação de algum tipo de dado e, ao mesmo tempo, interagir com outros objetos. Então, por exemplo, dando um exemplo bem metafórico aqui para vocês, né? Um objeto ele era é como se fosse um funcionário de uma empresa. O programador ele podia criar um objeto para ser responsável apenas pelas tarefas de, digamos assim, cadastro e criação de novos usuários dentro de sistema. Outro objeto ele podia fazer responsável apenas por editar e atualizar dados de outros usuários, entendeu? Então assim ele iria delegando funcionalidades para objetos diferentes e o código ele ficava um pouco mais organizado, né? E ficava mais fácil de entender. Consequentemente, né? Os sistemas foram ficando melhores, ah, com mais uma manutenção mais fácil, certo? E assim foi amadurecendo a orientação a objetos dentro, né, de um cenário aí de desenvolvimento de software. Tanto que, gente, se vocês forem ver as linguagens de hoje em dia, praticamente todas são orientadas a objetos. E se não forem orientadas a objetos, tem um pouco de orientação de objetos, um pouco de conceitos lá que se você trabalha com orientação a objetos, você vai conseguir identificar, né, nessas outras linguagens aí, tudo bem? E como vocês podem ver, o mercado atual de software evoluiu bastante, né? Um exemplo disso foram as redes sociais. Antes não existia rede social, aí foi surgindo, né? O Orkut, né? MSN, que era um bate-papo virtual. Enfim, todos esses sistemas hoje em dia, se você ter acesso ao código-fonte, ou se você ter pelo menos acesso a qual linguagem elas foram desenvolvidas, você vai ver que
tem a orientação a objetos ali entremeada, né, no código-fonte desses softwares aí. Tudo bem? E enfim, assim foi se dominando, né, o mercado de software, a orientação a objetos, esse paradigma aí que se tornou não apenas o paradigma que praticamente 99% dos programadores utilizam para desenvolver sistemas, como também, né, a própria docência, né, em programação, os próprios cursos de programação, faculdades, enfim, eles ensinam hoje matérias, né, voltadas para orientação a objetos. Como vocês tiveram aí no caso programação orientada a objetos, estão assistindo aula de análise e projeto orientado a objetos. Enfim, é tudo voltado hoje em dia para a orientação a objetos, né? Ninguém sabe no futuro aí o que pode surgir, mas enfim, atualmente é esse paradigma que está dominando a criação de software. E para quem estuda bastante a orientação a objetos, creio que pode concordar comigo que realmente a criação de software hoje em dia, em relação ao que era no passado, se tornou mil vezes mais fácil, né? E mais, digamos assim, e mais produtivo. Hoje em dia você faz sistemas às vezes sem necessidade de programação, né? Existem alguns softwares aí que você consegue montar pequenos sistemas sem a necessidade de programar, certo? Bom, e por que, né? Por que houve essa escolha de orientação a objetos, né? O que de fato ela faz, né? Qual é a mágica dela? Bom, primeiro de tudo, a visão do sistema. O sistema ele fica melhor entendível, né, por um programador que vai pegar o código para dar manutenção nele. Ah, Fica melhor entendível também para o usuário final, que é o usuário que está pagando para ter aquele sistema. Muitas das vezes, esse usuário ele não entende programação, mas um programador que conhece a engenharia de software, que conhece os diagramas, né, que vamos ver mais na frente, mostrando para o usuário como o sistema funciona e como ele vai programar aquele sistema, se torna muito mais entendível para quem está pagando para ter aquele sistema, né? Você, como um dono de uma empresa de software, por exemplo, você pode não entender de programação, mas eu creio que você se sentiria muito mais seguro se entendesse o que aquele programador está fazendo, né? Ou no mínimo, qual é a dificuldade que ele vai ter quando for resolver determinada funcionalidade, né? Então se torna muito mais entendível em vez de ele ficar mostrando linhas e linhas de código na tua frente, assim como algumas aulas de programação, né, e você não consegue entender 20% daquilo, tudo bem? E além disso, a manutenção. A manutenção do código ele fica muito melhor dentro da orientação a objetos. Por quê? Porque como eu falei para você, você pode separar as funcionalidades do código-fonte de um projeto da melhor maneira possível, certo? Então, se você modelar um sistema, claro que antes de implementar, né? Se você modelar ele de uma maneira coesa, organizada e programar ele baseado nessa modelagem, depois quando você for corrigir bugs ou adicionar alguma funcionalidade, né? Ele vai ficar muito melhor, vai ficar menos complexo para ser adicionado esse tipo de coisa, certo? E assim também, né? Consequentemente, a gente afeta a escalabilidade daquele sistema. Um sistema pronto, né, dentro do paradigma de orientação a objetos, por tudo que eu falei já, ele se torna mais escalável comparado com um sistema montado em uma linguagem puramente funcional, né, ou puramente lógica, por exemplo. Por quê? Porque como está tudo organizadinho, quando você vai atualizar, quando você vai inserir novas funcionalidades dentro daquele projeto, fica muito mais fácil, né, de implementar essas funcionalidades, né? Fica muito mais fácil de criar novas funcionalidades dentro de uma modelagem, claro, organizada. Fica muito mais fácil do programador, que é aquele cara que fica escrevendo código, né?
montar, né, essa nova funcionalidade efetivamente no sistema de uma maneira mais fácil e coesa, né, e assim o seu sistema vai crescendo, né. Isso daí é uma das coisas mais marcantes que a gente presencia hoje, né, dentro do mundo do software. Você pode ver que o WhatsApp, por exemplo, passa por várias atualizações, né. Antigamente o WhatsApp não utilizava conexão criptografada, ou seja, tudo que você mandava para um contato seu poderia ser rastreado, poderia ser capturado, né, por algum terceiro aí e ele poderia ler todas as suas mensagens e informações. Mas aos poucos, né, o WhatsApp, por exemplo, ele foi implementando a questão da criptografia dentro dessa troca de mensagem. Outro exemplo, ah, o WhatsApp também implementou novos emojis, né, que você pode ver aí. Antigamente tinha alguns ah, emojis fixos, né? Hoje em dia você pode criar o seu próprio sticker, seu próprio adesivinho, né, animado e tal. Até as mensagens de áudio ficaram mais rápidas, né, no WhatsApp. Inclusive é muito engraçado às vezes ouvir algumas coisas aí numa velocidade maior, certo? Saindo do WhatsApp, indo para o Facebook, né? O Facebook também, quando foi criado, né? O visual dele, o design dele. Claro que você pode ter, se você acompanha desde o início, né, essa evolução dessa rede social, ela foi, né, ficando mais bonita, né, foi acompanhando o design de uma forma moderna, foi acompanhando também ah, a questão da implementação por trás, né. Acho que o usuário final não vê, mas eles mudam às vezes algumas funcionalidades, eles adicionam às vezes mais ah, comerciais, coisas assim nos vídeos, né, inclusive os vídeos. Antes não tinha a questão do Facebook Watch, né, que você tem uma parte lá só de ver vídeos e tal, tem a parte de compras, né, de mercado, enfim, tem um monte de coisa que foram adicionados, né, ao longo do tempo dentro do sistema do Facebook. E isso daí, creio que se não fosse feito da maneira como foi feita, né, utilizando orientação a objetos, provavelmente iria demandar mais tempo e dinheiro, né, dos programadores lá da empresa para implementar essas funcionalidades, certo? Então, basicamente, dentro do mundo do software, a orientação a objetos é, como eu falei, o paradigma que domina aí, né, tudo. E assim, ah, muitos alunos perguntam para mim, coach, mas assim, qual é a linguagem mais famosa, orientação a objetos, né? Como é que eu começo e tal. Bom, eu acho que eu expliquei para vocês, né, a questão da. Vocês vão passar por técnicas de programação, se não passaram ainda, vão passar, né? A questão da programação básica, depois a programação orientação a objetos, e tudo isso assim, geralmente a linguagem que domina o mundo hoje é orientada a objetos, e aonde basicamente se popularizou bastante isso foi no Java, né? Então, Java basicamente é um ícone da orientação a objetos, assim, né? É uma linguagem ícone da orientação a objetos, ah, tanto dentro das universidades quanto dentro do mercado de trabalho aí. O que começou há alguns anos atrás ter bastante visibilidade foi o Python, né? Python também é uma linguagem orientada a objetos que, digamos assim, para quem está aprendendo, né, programação, é muito atrativa pela facilidade, né, de entendimento e de organização de código aí. Claro, para quem está começando, é um caminho um pouquinho difícil, mas depois que você começa a entender, começa a pegar código, começa a, digamos assim, entender como tudo funciona, né, e não apenas ficar copiando e colando código da internet, fica muito mais tranquilo de você pegar e criar alguma coisa do zero, né? Certo? Então, a minha recomendação assim para quem quer começar ainda orientação a objetos ainda dá tempo, né? Vai para Java ou vai para Python. Para quem gosta também de bastante estatística, eh, análise de dados, né? Big Data também, esse tipo de coisa, pode ir para o R, né? O R é uma linguagem orientada a objetos também, só que é mais voltado para estatística. Tem uma, tem uma, tem uma ferramenta para criação de gráficos incríveis, né, dentro do R, então, tanto do R quanto do Python também. Então, tem essas três aí. E para quem gosta, né, de web, sistemas web,
você pode utilizar também o JavaScript, né? O JavaScript é a linguagem web que hoje em dia domina aí dentro dos frameworks web, né? Que a gente fala. Framework web, no caso, são ferramentas que a gente utiliza para desenvolver sistemas web, tipo React, Angular, Vue.js, né? Então, existem vários caminhos que você pode seguir a partir dessa disciplina, né? Para entrar no mundo da programação, para entrar na questão do desenvolvimento de projetos aí. Tudo bem? Bom, e os conceitos básicos, né, dessa disciplina, que o próprio nome já diz, né, análise e projeto orientados a objetos. É basicamente, gente, a gente vai passar por três fases aí, né? Tudo, claro, voltado para orientação a objetos. Primeiro é a análise, né? É bem intuitivo. Como o nome já diz, você vai fazer uma análise do que você vai construir, né? Você vai analisar o cenário, né, que se encontra, aquele problema, certo? E a partir daí você vai começar a pensar como você pode elaborar uma solução para aquele problema. Claro, sempre, né, analisando o problema que você vai desenvolver um software, certo? Isso daí é essencial. Beleza, da feita que você entendeu, né, que você fez a análise do domínio daquela aplicação, que você entendeu como funcionam todos os processos, como funciona todo o beabá daquela determinada situação, daquele determinado problema, você vai para o projeto, né? O que que seria o projeto? O projeto seria a modelagem do que você analisou, né? Então, a gente vai ver dentro dessa parte de projeto os diagramas UML, né? O ML são diagramas que permitem você eh, delegar, né, mais ou menos organizar de uma maneira intuitiva quem serão os usuários daquele sistema, o que que cada usuário vai fazer dentro do sistema. E além disso, também permite você criar diagramas que vão determinar como vai ser organizado as classes do sistema, os objetos daquele sistema, como eles vão interagir entre si, né? Digamos assim, como cada objeto vai tratar dados, armazenar dados, apagar dados, enfim, fazer de tudo, certo? Feito toda essa modelagem, criado todos esses diagramazinhos que estão explicando como todo o sistema funciona, desde os usuários até a parte que programa, né, a gente vai efetivamente para programação orientada a objetos. O que seria essa programação orientada a objetos? Seria a parte que o programador iria pegar esses diagramas, né, ele iria entender esses diagramas e através desses diagramas usados como modelo, ele iria escrever o código, que efetivamente iria se transformar no sistema, né? Então, falando assim, esses três conceitos, eles são conceitos gerais, né? Cada um deles você vai ver que vai ter várias ramificações aí de conhecimento, né? Que a gente vai ver com mais detalhes aí, certo? E assim, a engenharia de software, ela permite que você se especialize em várias partes dessas ramificações do conhecimento, né? Eu particularmente gosto mais de sentar e programar, né? Ficar batendo no teclado, criando funcionalidade do sistema, criando ah, tela, código, enfim, eu gosto dessa parte. Digamos assim, a gente é o pedreiro, né? Que constrói os sistemas. Tem gente que gosta de fazer a parte do projeto, né? Que no caso é criar essa modelagem, né? É no caso analisar, ir com a pessoa que vai querer o sistema, conversar com ela, entender como funciona todo esse processo para depois criar os modelos, né? Ficar modelando lá em alguma ferramenta UML que também vamos ver mais para frente, né? Como é que se cria esses modelos aí utilizando o ML. Vocês vão ver que não é coisa do outro mundo, certo? É bem simples. Depois que vocês pegam o jeito, é tranquilo, tudo bem? E a partir daí, né, gente, finalizando a disciplina, a gente vai ter um pouquinho desse conhecimento, né, de como é a criação, né, de um sistema, assim, né, não gigante, né, mas
vocês vão ter uma noção de como são feitos os sistemas, né, atuais, como são feitos os sistemas de software hoje em dia, né? Muita gente pensa que é só um cara lá que sentou na cadeira, começou a digitar um monte de código e surgiu uma coisa do nada, né? Às vezes tem todas essas fases aí que eu vou mostrar para vocês ao longo da disciplina, certo? Então, gente, basicamente essa conversa inicial foi isso, né? Entendam que são esses três conceitos que a gente vai ver, né? Digamos assim, a grosso modo, dentro da disciplina, com as suas ramificações do conhecimento aí, certo? E é isso. A gente vai desenvolvendo pequenos projetos durante a disciplina e a partir daí a gente vai ter nossas avaliações, certo? Próxima aula a gente já vai ver a questão, né, de classe, objeto, como é que funciona, herança, esse tipo de coisa, que para quem também assistiu às aulas de revisão vai ficar bem simples de se entender. Tudo bem? Valeu, gente, e boa noite.